Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live e hoje nós temos um convidado muito especial. Olá, boa noite. O pessoal tá chegando. Boa noite, pessoal. Estou aguardando o nosso convidado especial hoje para lá de especial, que é o Eduardo. Ele é sexólogo há praticamente 30 anos na área. Vamos aguardar um pouquinho o Eduardo. Boa noite, pessoal. Esse começo de espera é sempre assim, né? Esperar o convidado, a ilustre figura. Temos que ter aquela expectativa para esperar mais um pouquinho. Ele está acabando o atendimento, já está chegando. Boa noite. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Poderiam sinalizar aqui para mim com joinha se estão me ouvindo bem? Bom, e falando em sexualidade humana, esse assunto é extremamente importante porque nos diz respeito à nossa saúde sexual. E é um assunto que está muito em evidência, ainda mais ultimamente as pessoas estando mais perto por causa dessa quarentena dentro de casa. E isso faz parte do contexto, né? Nós podemos ter mais tempo para aproveitar cuidar melhor dessa saúde sexual ou não. Às vezes tem algumas questões no meio do caminho, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, essas questões que atrapalham um pouquinho, mas tudo tem jeito, e é isso que nós gostaríamos de estar trazendo aqui para vocês. Eu vi um coraçãozinho azul. Vamos lá, Eduardo, cadê você? Muito bom. Pessoas queridas, vocês estão me ouvindo bem? Ninguém me deu um ok aqui para eu saber se a minha voz está bem, se a internet está boa. Poderiam me dar um joinha aqui, por favor? Só vejo o coraçãozinho. Bonitinhos. Muito bom. Esse assunto sobre sexualidade, que é um assunto que eu adoro falar, e aqui estou vendo que já temos algumas sexólogas e sexólogos e pessoas que gostam também de estarem bem informadas, né? E os colegas aqui da área, por favor, participem. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, os colegas da área e também todas as pessoas que estão chegando agora. Nós já estamos com um número bom e só estamos aguardando o convidado, com muita honra. Cadê você, Eduardo? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá, acho que o Eduardo está chegando agora. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa, eu estava com dificuldade de conectar aí com você. Oi, Eduardo, pessoal, boa noite. eu, Márcia, boa noite, obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar de sexo, sexualidade, disfunção sexual, relacionamento. Vamos lá? Eduardo, cadê você? Tua imagem não está aparecendo. Uai, eu tô aqui aparecendo. Tá me ouvindo ou não? Ouvir muito bem. Agora a imagem não entrou. Eu só estou vendo eu Aí aqui. agora, hein? E agora? O que nós vamos fazer aqui? Tenta entrar de novo, por favor, Eduardo. Tá.
Vamos lá. Gente, internet é assim, tem que ter paciência, né? Uma hora dá certo, uma hora não dá. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver se você entra agora aqui. Eduardo. Oi, Ah, foi agora? olá, agora eu estou lhe vendo. Oi, Márcia. Desculpa aí, mas dificuldades tecnológicas aí, mas eu entrei finalmente. Seja bem-vindo, Eduardo. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Márcia. É um retorno da minha poder falar com você e com o pessoal a respeito de relacionamento, disfunções sexuais. Estamos aqui para falar de uma série de questões importantes, principalmente nesses tempos aí difíceis que a gente está enfrentando, né? Obrigado pelo convite, tá? Estou à disposição. Vamos lá, Eduardo. Vamos falar hoje um pouquinho de sexualidade, né? Pois é, uma das coisas que todo mundo fala, né, é qualidade de vida. Mas pouco se fala da qualidade de vida sexual, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, por quê? Porque sexo é bom, mas vai falar também do lado bom, do lado saudável, do lado positivo para os relacionamentos. Tá bom? Eu estava comentando aqui antes de você chegar, né? Eu falei, você já está praticamente há 30 anos nessa área, né, Eduardo? 30 Sim. anos. 30 anos atuando em sexologia clínica, e aí ao longo desses anos a gente vai vendo de tudo, né? Então é uma satisfação poder compartilhar com as pessoas e, né, poder de alguma forma contribuir e trocar também, porque eu também aprendo muito em qualquer situação de vida. E algo bacana, que seja lá o que nós vamos trazer hoje, que é assim, no dia a dia, né? Talvez a gente tenha sempre alguma questão aí para poder estar observando. E tudo que a gente for falar aqui hoje, a gente sabe que praticamente tem jeito, né, Eduardo? Sim, esse é o lado importante, né, Márcia, da gente poder falar. A gente vai falar de problemas, dificuldades sexuais, sem dúvida alguma, mas é importante as pessoas entenderem, né, que sempre tem solução. De um jeito ou de outro, né, procurando a área médica, procurando a área psicológica ou outras áreas da área da saúde, é importante as pessoas terem claro que é possível sim resolver e superar as dificuldades na esfera sexual. Acho que essa é a principal ideia que a gente tem que transmitir, né? Sim, e se de repente a situação pode melhorar, por que que não podemos fazer com que isso aconteça, não é? Então, o nosso objetivo é Com, estar pontuando algumas questões e trazendo uma solução para essa situação, né? As situações que com possam vir. certeza. E bora lá falar do número um? Então, vamos falar um pouquinho das funções sexuais. Nós vamos falar de jeito fácil, né? A famosa brochada. Vamos começar falando, né, da situação mais comum e corriqueira que os homens vivem, que é a brochada. Né, o indivíduo tem um relacionamento estável, está lá há anos, né, num bom relacionamento, e de repente ele não funciona. Chegar na hora H, na hora da cama, na hora do vamos ver, do sexo bom e gostoso, ele não funciona. Isso é assustador? É. Mas isso não é incomum de acontecer. Uma das coisas que os homens precisam colocar na cabeça é que a ereção pode ou não acontecer. Né? A ereção não é como tanto se pensa e se propaga, a ereção do pênis. Não é por isso simplesmente mágico, porque eu quero, ela vai e acontece. Não. Né? E, consequentemente, falhar, ou a famosa brochada, né, atire a primeira pedra ao homem que nunca brochou. Porque, na verdade, né, os homens, sim, falham, acontece, isso é natural, mas o que assusta muito é quando o homem falha a primeira vez. Porque na cabeça dele,
Né? Isso não pode acontecer. Como assim? Como eu vou para uma situação, vou viver o bem bom e a ereção não acontece, ela não corresponde? É importante as pessoas entenderem que qualquer fator pode ser um fator de interferência para que a ereção não aconteça bem. Ah, isso tem que ser desesperador? Não, lógico que não tem que aceitar e achar que tudo bem também. Não, não é isso, né? Mas tem que entender que existe todo um contexto, toda uma circunstância que pode ou não favorecer a ereção. Então, se a pessoa estiver bem, estiver tranquila, os estímulos forem bons, né, a parceira for legal, for envolvente, a ereção vai acontecer. Mas se num belo dia, aquele mesmo homem está mais ansioso, está mais estressado, está mais agitado, qualquer fator que altere a condição ideal dele pode fazer com que o quê? Ele tenha uma descarga bioquímica ruim, que não vai fazer bem para ele, e consequentemente a ereção não vai acontecer. Por isso que eu sempre falo, e isso é para todas as dificuldades, né, Márcio? O quê? Não adianta querer entender a brochada. É preciso entender o que é que está acontecendo. O que aconteceu no entorno, qual é a situação, o que houve. Né? Porque entender a brochada é fácil. Broxou, broxou, acontece. Né? Então, essa famosa disfunção erétil que nós tanto falamos, né? E assim, tem inúmeras formas, inúmeras situações e recursos que a gente pode fazer uso para resolver. Então, não adianta entrar em desespero. Né? Desesperou, acalma, relaxa, tranquiliza, porque senão só vai piorar. Só vai piorar. Agora tem uma situação, as pessoas estão convivendo muito. O Eduardo está me ouvindo? Acho que deu uma congeladinha ali no Eduardo. Olá. O Eduardo está me ouvindo? Falhou. Então a internet ela tá num movimento aí. Oi, Eduardo. Oi. Oi, Márcia. Oi. A Desculpa, eu internet ela... falei aqui, não Esse sei se horário todo mundo ouve. esse horário está super carregado, então nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência com a internet. Eduardo, Oi. muitas vezes os médicos acabam encaminhando, e profissionais da área da psicologia também, quando não tem essa especialidade, né? Acabam encaminhando que assim, a pessoa já fez todos os exames e não deu nada, e a brochada praticamente é algo que está sempre acontecendo. E aí, o que você recomenda nesse caso? Você me ouviu? Oi, Mar. Eu não ouvi sua pergunta porque deu uma falhada aí na sua conexão. Tá. Eu perguntei para você que se essa brochada ela é constante, e muitas vezes a pessoa já passou por um médico e acaba encaminhando para um profissional da área, no caso, um terapeuta sexual, como É, somos nós, né? Então, sim. Esse é um dos problemas, né, Márcio? Porque o homem, quando ele dá uma brochada, né, ao invés dele tentar assimilar aquilo, achar, não, acontece, tudo bem, ele entra em desespero, né? E ele desenvolve uma coisa que a gente chama no consultório ansiedade de desempenho, né? E aí, o que é essa ansiedade de desempenho, né? Ele passa, cada vez que ele vai ver a situação sexual, ao invés dele relaxar e aproveitar, não, ele fica ansioso, ele fica preocupado, ele fica pensando, ah, será que eu vou bruxar? Ou seja, aí não tem nem terapia e nem medicamento que dê jeito. Por quê? Porque esse é um padrão ruim, negativo, para ele viver a intimidade sexual. Né? Não é só que compromete a ereção, compromete todo o contexto, porque ele vai interagir de menos, vai ficar preocupado, vai ficar angustiado. E aí é lógico, é preciso que a gente entenda todo esse contexto para que ele não fique repetindo a situação em que ele falha. Né? A gente sabe que broxar não é agradável, broxar não é confortável, né? Mas ele não pode ficar repetindo esse ciclo. Então é importante o quê? Né? Ele ter não só uma compreensão disso tudo, e claro, aí a gente vai ajudar nesse aspecto. Né? O que ele precisa fazer? Sair correndo assim, ele vai ter que criar
Oi, Oi, Márcia, tinha sumido aqui para mim? é a internet que tá bem devagar. Nós vamos ter bastante paciência hoje. Sim. Muito bom. Respondi? Então quer dizer que se acontece uma brochada uma vez de vez em quando, tudo bem. Quando começa a acontecer isso e de repente passou no médico, a gente até poderia colocar aqui algumas questões de saúde fisiológicas, né? Que daí envolve todo um Uhum. tratamento e coisa e tal. Sim. Mas fazendo esse tratamento, também tem a questão de estar trabalhando, muitas vezes a parte emocional, né? Ok. E se ele vai no médico e não tem nenhum problema fisiológico, aí então é tem toda uma situação que a gente consegue Sim, ajudar e muito, né, Eduardo, nesse caso. com Então, certeza. para quem aí está preocupado com as brochadas, ainda mais em época de quarentena, que o pessoal está todo mundo muito ansioso, está todo mundo numa fase de adaptação, e o casal está muito próximo, e coisa e tal, né? Calma, gente, calma. Primeiro precisa localizar qual é a situação do momento e, se for o caso, procurar um médico e estamos aqui também para ajudar. Nós temos todos os passo a passo, né, Eduardo? Para poder Sim, contribuir porque aí. o principal é não entrar em desespero, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é exatamente o homem, né? Ele fica extremamente angustiado e desesperado, porque ele quer resolver, mas aquilo já é extremamente ruim para ele próprio, né? Porque não é por aí que as coisas vão se resolver, né? É mais ou menos assim. Se você tem algum problema fisiológico, algum problema de saúde física, você faz um tratamento. Então, Sim, para as brochadas também existe um tratamento, né? com certeza, sim. Existe. E aí a sexologia clínica, né, vai ter esse papel exatamente para atuar e intervir junto às queixas sexuais. Oi, voltou. Oi, Oi, Eduardo. oi, pode Bora lá? falar. Mais algum comentário? Vamos, Nós vamos para o número 2 já? vamos. Então, agora vamos falar um pouquinho da mulher também, que é importante, né? Porque assim, tem situações, uma das grandes preocupações e preocupações importantes, né, quanto ao prazer da mulher, né, o famoso orgasmo, né? E assim, vou dar só um exemplo simples, básico, né? Por quê? Tem mulheres que têm uma ansiedade, uma preocupação muito grande em ter ou não orgasmo, né? Sim, o orgasmo é uma questão importante, né? Mas mais do que o orgasmo, o que a gente observa, o que a gente ouve das mulheres é se a situação foi prazerosa, foi positiva ou não para ela, que pode ou não incluir o orgasmo, né? Então, assim, tem mulher que chega ao orgasmo em toda relação, em todo momento de intimidade sexual chega ao orgasmo. Tem mulheres que eventualmente chegam, outras vezes não chegam, e tem mulheres que não chegam ao orgasmo, né? Oi? Voltou? Voltou. Quando é um problema? É um problema quando a mulher está insatisfeita, seja com a qualidade da vida sexual ou com a incidência ou não do orgasmo dela, né? Da mesma forma, quando a mulher não tem orgasmo, né, é importante a gente entender o que é que possa estar interferindo e influenciando para que o orgasmo dela não esteja acontecendo, né? Então, dentro da abordagem em sexologia, a gente vai entender toda essa história, todo o contexto de vida desta mulher, como que é o relacionamento, como é a convivência com o parceiro, como que é ou parceira, né? Como que é toda a vida estruturada e, consequentemente, como que é a interação de intimidade e interação sexual. Para aí a gente poder entender e avaliar, entender como é que a gente pode ajudar nesse sentido,
Né? Ah, quem nunca chegou ao orgasmo pode chegar ao orgasmo? Lógico que pode chegar ao orgasmo, por que não? Né? Sim, mas é importante que a gente possa pensar e avaliar como é que isso vai poder acontecer. Não é por simplesmente, ah tá, orgasmo acontece. Não, é preciso criar toda uma condição favorável para que ela possa chegar ao orgasmo. Né? Mas felizmente as mulheres têm cada vez mais buscado por isso e têm sim conseguido chegar ao seu orgasmo. Então o importante é não se acomodar, o importante é procurar por ajuda, buscar os caminhos que possam facilitar. Oi, oi, Ok? Eu estou oi, vendo um tá monte de dando gente uma entrando aí, só deixa eu dar boa congeladinha. noite para quem está entrando. Oi, fala, Márcia. Tá dando uma congeladinha aqui. Nós estávamos falando, né, dessa questão das mulheres. E aí essa é uma área que eu já estou há quase 30 anos. Uhum, Eu sou legal, pois é. apaixonada, apaixonada, né? Então, Uhum, e assim, olha que interessante. A Paty, ela tá falando assim, e mulher broxa? E ela também uhum, perguntou assim, essa falta de apetite sexual. Vamos dar uma sim. paroladinha para ela? Então, vamos aproveitar e falar então dessa questão, que é uma questão extremamente importante, porque tem mudanças significativas, né? Não tão recentes, mas, né? Porque assim, o desejo, o tesão, né? É uma coisa muito importante para a vida sexual, sem dúvida alguma. Né? O desejo sexual é uma coisa importante, né? Mas não necessariamente é um problema. Por quê? Porque a mulher, lógico, se ela tem o desejo preservado, legal, ela vai ter tesão, vai ter vontade de ter sexo, vai procurar por isso. Né? Agora, tem mulheres que a gente sabe que não tem esse tesão tão à flor da pele. Tá? Isso não é um problema. Dentro da esfera da sexologia, isso não é uma disfunção. Desde que, se ela for devidamente estimulada, o parceiro ou a parceira, né? Chamar, despertar a atenção dela, despertar a estação dela e ela responder bem, isso não é um problema na esfera sexual. Tá? Mas é lógico que tem aquelas mulheres que gostam, né, de ter esse desejo, de ter esse tesão mais à flor da pele, que é importante. Né? Eu sempre falo que quanto mais a gente estimula, mais se manifesta. Também é verdadeiro. Quanto menos a gente observa, mais, né, não acontece a situação. Então, o desejo é um aspecto importante de ser estimulado, quer seja por estímulos externos, quer seja por estímulos próprios, internos. E aí eu falo de fantasia, falo de anseios, falo de expectativas. Né? Então, como poder encontrar esse meio termo é de cada mulher, de cada homem, de cada pessoa. Né? E exatamente nesse aspecto do desejo do tesão, até hoje, muito se estuda, mas não tem uma pílula mágica especificamente que atue nessa questão. Então, lógico, tem o desejo que pode vir espontaneamente, mas tem o desejo que nós próprios podemos estimular. Né? Se eu olho para minha parceira com um olhar diferente, né? Lógico que eu posso ter o meu desejo, o meu tesão despertar. Né? A mulher, se olhar para o parceiro de uma forma diferente, ela pode ter esse tesão, ela pode ter esse desejo despertado. Né? E aí é lógico, essa busca, essa interação de busca por viver a intimidade sexual é uma iniciativa legal que pode sim estimular muito o tesão, o desejo. Eu sempre falo, né, eu falo brincando, mas falo seriamente com os casais que eu atendo, né? Não tem força, né, de cansaço que não seja superado por um bom estímulo sexual. Então, se o Uhum. estímulo, se o apelo for forte, vence qualquer coisa, inclusive cansaço. Né? Mas é lógico que aí depende da interação, depende de cada um, depende de uma série de fatores. Então eu sempre falo claramente, né? Não adianta a gente ficar reclamando da falta de desejo. É importante que a gente busque estímulos ou estimule o nosso desejo para que ele possa se fazer mais presente.
Posso dar uma pitadinha aqui? Eu não me Claro, fica à aguento, vontade. eu não me aguento. Olha só, Vai tem lá. mulheres que já nasceram com uma libido mais Uhum. caliente e outras nem tanto, né? Mas não é porque aquelas que nasceram mais calientes e outra numa, vamos dizer que está numa situação menos, que vamos estar dentro da normalidade, né? Sim, Não tem certo e não tem errado. Isso é muito da energia, da frequência, da vibração de cada pessoa. Isso vale para homem e para mulher. E a gente observa com muito isso em certeza. consultório. E é muito bacana, porque às vezes vem uma mulher que ela está mais numa fase mais moderada. E ela se Uhum. cobra de querer ser igual às outras por causa dos estímulos externos, do que vê, é na Sim. novela, é no filme, é na rua, é da amiga, é da Uhum. vizinha. Então, vamos trabalhar aquilo que você é. É muito importante que a pessoa se aceite como ela é. O que não é legal é a gente estar com um parceiro que é over e a mulher tá assim um pouquinho abaixo. Aí pode dar, Uhum. né, Eduardo? Pode dar um problema. Ou Sim, vice-versa. Às vezes a mulher ela tem um desejo, uma vontade maior e às vezes o cara ele nem tanto, ele está aqui na normalidade. E olha, eu nem estou sim. falando de pessoas sem libido, com bem baixa libido. Aham. Estou falando de um casal que tem um pouquinho mais que o outro. O que não é legal é um tá muito acima e outro tá muito abaixo, que é o que a gente sempre Sim. conversa, que o casal precisa ali estar né, entrando num consenso nessa questão da vida sexual deles, né, Eduardo? Aham. Sim. E isso que você falou é extremamente legal e importante, né? Quando tá um tá muito, o outro tá muito. Travou, travou de novo, gente. Espera aí que ele tá voltando. Bora lá. Não, imagina, tá Desculpa. travando. Vamos falar. Então, muito legal isso que você falou, quando um está muito acima e o outro está muito abaixo, né? Por quê? Porque é preciso que haja, para que haja um bom entendimento sexual, né? Esse casal precisa criar uma sintonia para que esse faça um grande esforço e esse também faça um grande, né? Então, quem é muito para baixo, aí fica a ação, né, de um bom relacionamento, de uma boa convivência, enfim, depende de uma estrutura legal de. Ok? Oi, ok. Isso é muito importante. E também esse é um dos trabalhos que nós fazemos quando nós equalizamos, né, Eduardo? No passo a passo do nosso trabalho de clínica, né? Onde a gente Sim, consegue sim. fazer, tá? Gente, não precisa brigar nem separar, tá? Tem como a gente Uhum. fazer o casal entre num entrosamento, né, sexual bacana. A gente consegue fazer esse trabalho, né, Eduardo? Para o casal Com certeza. equilibrar, Por isso que a gente equalizar. fala, né? Sim, a gente fala, é um trabalho estruturado. Né? Não é que existe receita, fórmula ou manual. Não, não é isso. Porque é um trabalho estruturado. A gente vai entender toda a vida daquela pessoa e, consequentemente, do seu relacionamento e poder essa condição favorável para a vivência dele no aspecto sexual. É isso. Como a Paty está trazendo, sexo é vida. Sim, sexo é Com vida. certeza. Sexo é Uhum. vida. Então, Sim. mas quem não tem, não está fazendo, gente, aí é outra história. Mas se a pessoa está no relacionamento, né? Por que não trabalhar isso de uma forma saudável? Se ambos Quisim, quiserem. Às vezes o casal opta por não querer mais sexo, né, Eduardo? E a gente também com tudo certeza. tem, né?
A gente não Uhum. pode falar, É não, isso só aí. porque vocês estão juntos. E, ó, gente, casal independe de. A gente aqui não fala de questão, né, Eduardo? Tanto faz parceiro, parceira, parceiro com parceiro, parceira com parceira, parceira com parceiro. A gente não faz nenhuma discriminação. É Sim, óbvio, né? sim, sim. Incidência é comum, independente da orientação, sim. Exatamente. Muito bom. Vamos para o terceiro? Vamos. Na verdade, já é quarto, né? Bora? Porque a gente falou. Vamos lá. Uma dificuldade extremamente comum, né, entre os homens é a famosa ejaculação precoce, né? Imagine você, né? É, uma situação comum, né? Relacionamento novo, acabaram de se conhecer e vão para o momento de intimidade, vão para o momento de viver uma relação sexual. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas aí, de repente, começa a esquentar o clima e o homem acaba gozando e a situação acaba, né? Extremamente chato, né, para as duas partes, porque, lógico, ela queria mais, mas ele também se frustra porque ele percebe o quê? Que não só foi ele não conseguiu ver quase nada, como a própria parceira, né? Mas isso, no começo de qualquer relacionamento, e principalmente no começo da vida sexual, para o homem, a ejaculação precoce ela é bastante comum, né? A grande questão é que o homem não tem essa visão, essa concepção. Por quê? Porque com o aprendizado, com o desenvolvimento, com a prática sexual, naturalmente o que? Ele vai aprendendo, né, as artimanhas, né, do como permanecer mais, do como prolongar mais a excitação dele, né? Tudo bem, tem homens que evoluem e caminham dessa forma, mas tem homens que não, passam situações, situações, e ele continua com a ejaculação precoce, vai repetindo, até que aquilo fica instalado de uma forma que é, para toda e qualquer relação que ele vive, ele tem ejaculação precoce, né? Essa é a mais clássica das dificuldades sexuais emocionais. Por quê? Porque isso faz parte da história deste homem. Aliás, não existe nenhum fator orgânico que vá prejudicar a ejaculação, né? A não ser, claro, outras patologias mais graves, mas aí que nem é o caso mencionar, porque são situações muito específicas. Então, o que é que faz com que o homem acabe ejaculando tão rapidamente, né? A gente fala ejaculação precoce, né? Não é porque ela é muito rápida ou porque ela é muito precoce. É porque, na verdade, ela acaba acontecendo fora da possibilidade do homem ter a percepção de como que ele poderia permanecer mais tempo na relação sexual. Tem homem que goza até antes de penetrar. Por que ele goza tão rápido? Porque mistura muito. Mistura o quê? Sentimento, sensações com ansiedade. Porque é tudo muito parecido, né? Como ele não consegue fazer essa distinção, ele acaba gozando. Tá, e aí? Tem solução para uma situação como essa? Sim, claro que tem, né? É preciso conhecer precisamente este homem, avaliar tudo aquilo que ele vive, o que acontece dentro do relacionamento, para que a gente possa pensar, tá, quais são os caminhos que ele vai precisar percorrer ou que ele pode buscar para que ele possa mudar essa história. Porque é um aprendizado que ele acabou estabelecendo de uma forma o quê? Equivocada, distorcida. Por mais que ele se esforce, por mais que ele queira controlar a ejaculação dele, ele não consegue. Porque na verdade não é controle. A gente fala o controle da ejaculação, mas não é controle da ejaculação. É percepção e controle do processo de excitação dele. É isso que vai fazer com que ele possa permanecer mais tempo na relação e, consequentemente, ficar mais satisfeito e satisfazer também a parceira. Então, Fala, Márcia. esse é um assunto assim que eu escuto bastante no consultório. Sim, E porque as é muito mulheres, comum, né? muito comum, e a mulher pensa que o problema é com ela. Sim, E aí você
Não, calma, não tem nada a ver com você, né? Não tem nada a ver com você. Fique tranquila. Então a mulher se sente assim numa posição até onde a autoestima dela acaba baixando, ela se sente às vezes culpada, tem todo um trabalho de mobilização emocional sendo feito para ela entender. E assim, muitas, eu não falo só das mulheres, tem os parceiros, dos parceiros também, né? Mas muitas mulheres, elas acabam ficando perdidas e não conseguem nem falar do assunto para o seu parceiro. E aí você ainda Uhum. tem que mobilizar para entender. Olha, isso dá para ser tratado. Ah, mas eu não vou falar, não. Então, eu queria deixar aqui esse alerta que tem como resolver. A gente faz esse trabalho no consultório, né, Eduardo? Onde a gente trabalha o Sim, sim, casal, é passo a sim. passo. E o resultado é excelente, não é, Eduardo? Passo a passo, um resultado muito bom. Né? Queria deixar esse alerta aqui, porque a mulherada fica numa situação Ponto. bem. Você tocou num ponto importante, né? E voltando a falar um pouquinho da sexologia clínica, né? Você falou, a gente trabalha o casal, né? Ah, mas então quem está solteiro ou quem está sozinho e tem uma dificuldade na esfera sexual não pode resolver? Não pode. Pode sim, porque existem, né, Claro. estruturas de trabalho que são direcionadas especificamente para questões pessoais, individuais, que certamente podem ser trabalhados e, consequentemente, ajudar a resolver a questão sexual. E aí, quando ele for viver uma relação, né, com alguém, um relacionamento com alguém, ele vai estar muito mais preparado, muito mais predisposto favoravelmente para encarar a situação sexual, né? Então, assim, você falou né, da importância aí do trabalho focado no casal, mas não significa que se estiver sozinho não possa trabalhar. Também pode trabalhar sim. Né? Aliás, é uma excelente oportunidade quando se está sozinho de poder efetivamente resolver também essa questão, né? Sejam as disfunções sexuais ou por qualquer outro conflito que possa existir na esfera sexual, né? Sim, eu falei do casal porque eu falei das mulheres, né? Eu foquei nisso. Sim, Mas no consultório nós trabalhamos muitas questões da sexualidade individualmente. Tem sim, sem muita dúvida. gente trabalhando e Uhum, envolve praticamente todos os trabalhos é feito a parte ali da sexualidade e nós também vamos uhum, passo a passo e fazendo desbloqueio, né? Que esse com ainda, certeza. infelizmente, um assunto tabu. Não tem como a gente falar que não é na cabeça de muitas pessoas, né? Como foi É, comentado é. aqui, a Por Silvana incrível falou que que pareça. infeliz... a live tá ótima e tem muito. Opa, a internet deu uma congeladinha. Oi, voltou? Deu uma congelada? Pode falar. Deu sim, deu sim. Estão falando aqui da questão das preliminares. Uhum. Então, É obrigado tudo! para quem falou. Então, obrigado para quem falou, porque assim, né? Esse é um dos aspectos, eu sempre brinco e falo, né? A chave de toda boa vivência da intimidade sexual está nas preliminares. Né? E as preliminares não é só aquilo que acontece antes, um pouco antes do sexo. As preliminares às vezes começam pelo café da manhã, né? Um bom dia diferente, uma mensagem durante o dia provocante. Enfim, as preliminares têm um aspecto extremamente importante, tanto para o despertar do interesse para a vivência do sexo, como um estímulo, sem dúvida alguma, importante de interferência direta, tanto no processo de excitação, né, quanto para a relação sexual propriamente dita. Aliás, eu diria assim, uma das chaves, né, de qualquer dificuldade na esfera sexual são as preliminares. Né? Então, sempre importantes, exploradas ao máximo. Eu sempre brinco e falo sério também, né? Eu falo brincando, que assim,
O nosso corpo é o nosso instrumento de vida. Consequentemente, o nosso corpo é o nosso playground sexual. Né? O que vai viver, como vai explorar, o que vai descobrir, é de cada um. Né? Então, cabe a cada um e, consequentemente, cada par, estabelecer e explorar aquilo que vai viver. Né? Preliminar nunca é demais, sempre é muito bom, e diversificar nunca é demais também. Pois é, eu deixei. Gente, vamos lá. O Eduardo, como homem, respondeu, porque quando eu falo isso, né? Ah, você é mulher. Uhum. Mulher é tudo sentimental. Mulher gosta de carinho, gosta de ficar falando de beijo, mulher gosta de nhenhenhê, mimimi. Aí eu adorei que agora tem um homem, um sexólogo homem, falando das preliminares, né? Então, muito Sim. obrigada. Gente, preliminar é tudo de bom. E como ele falou, começa de manhã. Mulher gosta de ser bem tratada. O parceiro gosta de ser Uhum. bem tratado. A parceira gosta de ser bem tratada, né, Eduardo? Aí tá pensando o quê? Não trata, trata mal, né, não faz conexão, não entra na vibe. Sim. Aí chega lá na hora do bem bom, que é. Tá pensando o quê? As pessoas não são robô, não são mecanizadas, não é, Eduardo? Com certeza, Márcia. E principalmente, né, é impressionante como não só essa questão das preliminares, né, mas essa questão mesmo do eu falo, né, muito a respeito do repertório, né? Nós somos fruto do nosso repertório de vida. Tudo que nós vivemos e fazemos na vida vem em função do quê? De um repertório de aprendizado. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu exploro na vida, em tudo, né, maior é o meu repertório. Consequentemente, maior a minha possibilidade. No aspecto sexual, é a mesma coisa. Né? Só que, infelizmente, muitas vezes o casal, os pares, acabam muito fixados no tradicional. Né? Ah, no papai e mamãe, no que sempre faz, né? Enfim. E sexo não é isso, sexo é muito mais que isso. Né? A exploração e a diversidade sempre é importante, respeitando o quê? O limite do par e o limite de cada um. Dentro disso, ué, à vontade, divirtam-se. Né? Pois é. Eu estava pensando aqui, escutando você falar, tá valendo aqui o pessoal. Pois é, eles falam que tem muitos homens que são ogros. Aí quando chega a noite, que é o bem bom. Sim. Massa, e aí tem uma coisa que eu assim, não gosto muito de falar, porque isso dá margem para muita coisa. Mas, infelizmente, com todas as modernidades, com todas as mudanças midiáticas, enfim, com toda a tecnologia, nós temos uma cultura predominantemente machista ainda, infelizmente. Né? Vide aí coisas que a gente observa aí recente, né? Com o confinamento, né? As pessoas, quanto que aumentou o número de agressões à mulher, né? Assim, é inadmissível, é impensável, né? Que isso possa acontecer nos tempos de hoje, mas é o que acontece, infelizmente. Isso é fruto do quê? Da nossa cultura, infelizmente, predominantemente machista. Né? Então, essas questões, muitas vezes, que a gente pensa como essenciais e elementares, não é para a grande maioria, não é o que é propagado, não é o que é pensado. A gente ouve ainda muita piadinha, infelizmente, quando se fala de sexo, a gente ouve muita gente contando vantagem, né? E sexo não é isso. Sexo é troca, sexo é equivalência, né? Sexo é descoberta. Então, enquanto as pessoas não tiverem esta concepção, fica muito difícil de pensar nesta forma mais ampla e exploratória da sexualidade. Né? É uma pena, mas é realidade. É. E aí os comentários aqui tá bem nesse nível agora, né? Falando dessa questão dessas diferenças, aonde está envolvido possivelmente esse machismo, né? E aí o Sim, principal de tudo é que falta conexão, né? O sim, cara até pode ser ogro, né? Mas
faça uma conexão, trate bem a sua parceira ou seu parceiro, não importa, né? Sim, Isso é é, importante. com certeza. E esse assunto é um assunto muito, muito envolvente, que a gente pode falar um monte de coisa, né, Eduardo? Com certeza. Acho que a gente pode fazer uma live futura só falando de relacionamento, né? Com Sim, que certeza. envolve sexualidade, mas relacionamento, as dinâmicas, né? Porque assim, Coloca faz aí, parte, é o pessoal, se nosso. vocês querem, a gente volta para falar de relacionamento com as pitadas aí da sexualidade forte. É só vocês Com escreverem aí o que vocês certeza, querem, o que vocês querem que a gente fale, quais são os assuntos que nós voltaremos trazendo, né? Esses assuntos que vocês deixarem aí para a gente poder saber, né? O que vocês querem, com né? Será? certeza. Sim, é. E nós já falamos, então, o primeiro é da brochada, o segundo Sim, é do orgasmo. sim. Qual foi o terceiro, Eduardo? Falamos de desejo, Sim. falamos de ejaculação precoce. Vamos falar agora de uma dificuldade que tem é comum, tá? Não é tão frequente, mas não é tão incomum, né? Que é o vaginismo. Que a maior dificuldade da mulher que vive vaginismo, o que é o vaginismo? Aquela contração, ó, é aquela situação. A mulher, por mais que ela tenha tesão, por mais que ela se excite, chega na hora H de fazer a penetração, a vagina dela trava, né? E aí não consegue fazer a penetração. O maior problema da mulher que tem o vaginismo não é o vaginismo. Sabe qual é o maior problema? O maior problema da mulher que tem vaginismo é o homem não entender o que é o vaginismo. E aí o que acontece? Aí ele, lógico, fica irritado, fica nervoso, por vezes quer forçar a penetração, que é a pior coisa, por quê? Porque, lógico, se está travado, não entra, vai forçar, vai doer, vai machucar. Aí o que era um problema vira dois, né? Porque aí, lógico, que isso é uma experiência extremamente ruim, traumatizante para a mulher. Como é que vai forçar uma situação que vai doer, né? Então, assim, uma das coisas que o homem, principalmente, entende a próstata dela está com defeito, não é porque a vagina dela não presta, não, não é por nada disso. Por algum motivo, na história de vida daquela mulher, ela criou uma resposta condicionada em que ela trava, literalmente. Mas nem ela própria, por vezes, consegue entender ou explicar. Porque, como eu falei, como é uma resposta involuntária, né, independe da vontade dela. Não é porque ela quer, porque não quer dar, porque. Não, não é por isso. É, por algum motivo na história de vida dela, isso aconteceu, foi sendo reforçado e permaneceu. Né? Curiosamente, por mais que as pessoas pensem que essa é uma situação dura, difícil, é uma das funções mais fáceis de serem resolvidas. Tá? Porque a mulher ela tem uma percepção, né? Vai desenvolver uma percepção diferenciada em relação ao corpo dela e vai superar tranquilamente. Né? A gente, né, de 5 a 10% das mulheres tem essa dificuldade. Né? Então, como eu falei, né, 5 a 10% e assim, em pesquisas mundiais, né? Então diferentes partes do mundo mostram que de 5 a 10% das mulheres têm o vaginismo. Né? Que é um, se a gente for pensar, é um número alto. Né? É um número alto e vale. Aqui eu queria fazer uma ressalva, né? Uma, uma situação bastante importante, e isso eu acabei tendo a possibilidade de acompanhar, inclusive foi aí na tua terra, lá É no. mesmo? Como equipe, fiz parte do grupo como sexóloga e acompanhava uma equipe de ginecologistas. E eles estavam fazendo todo Uhum. um processo, um trabalho, e eu tive a honra de poder participar. Poucas vezes, infelizmente, porque eu moro em São Paulo e BH não fica tão perto, né? Mas, enfim, eu Sim. pude participar um pouco. Vale a pena aqui estar trazendo uma situação importante com relação ao vaginismo, tá? Se Uhum. vocês conhecerem alguma mulher
que fala que não dá, que dói, que nada entra, que não consegue fazer amor, não consegue fazer sexo, essa mulher precisa passar na ginecologista, precisa passar, né, no médico, na médica, enfim, nessa área. Porque olha só, um dos casos que me chamou a atenção nessa época lá no hospital, Eduardo, né, nesse trabalho que a gente estava Hum, fazendo, sim. é que tinha um caso de uma pessoa naquele dia, né? Eu soube do caso, que ela tinha uma membrana, uma Sim. pelezinha logo no começo ali da vagina. E Uhum. aí ela sentia muita dor, claro, né? O canal vaginal dela estava curtinho. E nos exames descobriram, fizeram uma cirurgia e aí ela viveu feliz para sempre. Ou Sim. seja, tô Por quê? brincando, gente, conseguiram Uhum. fazer, fizeram a cirurgia e ela teve todo um Sim. processo de adaptação e foi muito bem sucedido, né? Então vale a pena Sim. lembrar que tem essa questão também, que pode ser anatômica. Pode, porque, lógico, se a mulher tem vaginismo desde sempre, ou seja, ela nunca conseguiu ter uma relação sexual, ela pode inclusive ser virgem, consequentemente, virgem no sentido de ter ainda o ímen. Né? Então, assim, eu atendi há algum tempo atrás uma mulher de 40 anos que era vagínica, 40 anos, e ela tinha ainda o ímen. Né? Então, pode ser um resquício de ímen ou não, pode ser uma constituição mesmo. Né? Pode ter alguma membrana que dificulte, que bloqueie, sim, pode acontecer. Por isso, sem dúvida alguma, sempre o acompanhamento, o exame periódico, as mulheres, né, da sua ginecologista, os homens do urologista, para que possa, sem dúvida alguma, né, cuidar da saúde sexual também. Né, porque faz o check-up geral, mas tem que se fazer também o check-up genital, né, o check-up sexual, é importante, né? E é importante, assim, cuidar direitinho, né? Sim, com certeza. Fazer toda a higiene, né, gente? Ainda mais nos dias de hoje, né? Porque muitas vezes a gente fica sabendo de casos de pessoas com problemas, tanto o homem quanto a mulher nessa região, porque não faz asepsia, ou seja, não usa água e sabão de forma adequada, tem preguiça. Sim, E isso é com muito certeza. sério. Isso é muito Sim. sério. Tão sério, Márcia, só para ilustrar mesmo, não só ilustrar, mas para informar, né? Uhum. A forma de prevenção do câncer do pênis no homem é exatamente fazer a asepsia adequada, lavar com água e sabão diariamente, se possível 2 vezes por dia, água e sabão. Essa é a melhor forma de prevenção do câncer no pênis. Né? E antes de chegar no câncer, com certeza apareceram umas coisinhas diferentes lá, né? Com certeza. Uhum. Assim, umas coisinhas, umas bolinhas diferentes, né, Eduardo? E tem gente É. que acha que é alergia, tem gente que acha que é normal. Gente, eu tô falando, já a gente trabalha nessa área, a gente já escutou e já viu de tudo, né? Com E certeza. aí, às vezes, Uhum. o homem está, né, com esse processo, né? E aí a mulher não quer, porque se assusta e eles ainda ficam bravos. Vê se pode. Sim, é. Pois é. Mas vamos falar de outro assunto. Esse é importante também, né? Vamos. Sim. Vê se tem alguma pergunta aí. Se não tiver, pode mandar. Nós temos sim, lá no comecinho, a Flávia, ela Ah, perguntou quando a gente estava falando, né, da questão do tesão, da libido, né, feminina, sim. se ela fala que seria legal tomar testosterona. Então, é, todo o consenso, né, médico inclusive, né, fala o quê? Tem que se avaliar com muito critério, com muito cuidado, né? Mas dependendo da situação,
sim, pode ser uma situação de indicação, né? Como não é minha alçada, eu sempre oriento que procure o seu médico, É procure o seu claro. ginecologista, seu clínico, porque assim, né, testosterona, sim, pode ter, né? Pode ter uma boa resposta em relação ao desejo ao tesão. Só que as implicações do uso da testosterona é que não são, né, muito boas, muito positivas. Então isso tem que ser muito bem avaliado, com muito critério, para que a pessoa possa usar, tá? É bom Existem procurar um diferentes bom formas. médico. É bom procurar um bom médico, uma boa médica, para não achar Sim? que eu também sou machista, não é nada disso, né? Mas procurar um profissional Não, da área da saúde, porque é um assunto. sim, Vale a pena lembrar também que assim as pessoas perguntam de reposição hormonal. Quem já teve trombose, né, Eduardo, sim, precisa falar mais do que nunca com o médico ou com a médica sobre isso, sim. porque Trombose ou reposição hormonal. qualquer problema circulatório, sim, tem que ter cuidado, né? Então existem todos os efeitos colaterais importantes, né, que podem colocar assim em risco sério, né? Por isso que a avaliação sempre é importante. É verdade, é verdade. Nós temos mais algum item para falar, Eduardo, ou fechamos por hoje? Não, fechamos, né? Olha que Fechamos maravilha! sim. Estamos conseguindo. Nós temos 4 minutos e eu gostaria de aproveitar nesses 4 minutos para agradecer todas as pessoas que aqui estão presentes e para falar assim, Eduardo, nós temos muitos colegas aqui que estão nos assistindo agora. Então, nada Sim, melhor do que falar, né? O Eduardo, ele é um professor maravilhoso. O Eduardo dá curso, faz capacitação na área da sexualidade clínica, da sexualidade humana, pelo Brasil inteiro. Inclusive, né, Eduardo, a gente já se encontrou, né? é Fora de verdade, mano. a gente já andou se encontrando por aí, porque o curso dele é tão fantástico que eu não consigo deixar de ir para ver as novidades, né, Eduardo? Adoro. Então, É verdade. quem quiser falar, o profissional da área da saúde, que pode ser médico, né? Médico, Sim, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e fisioterapeutas. que queiram especializar-se na área da sexualidade, gente, a gente tem muito poucos profissionais nessa área. E o Eduardo faz a formação da melhor maneira possível. Super recomendo. E para as pessoas que queiram Obrigado. aí, no meio desse processo, quiser fazer um trabalho ligado à sexualidade, tem o Eduardo, tem eu, nós somos profissionais, tem outras pessoas que a gente também conhece. Hoje em dia a gente está na internet, o trabalho é 100% de entrega que a gente faz, porque não muda em nada, né, Eduardo? Pessoalmente ou Com pela internet, a certeza. gente consegue fazer um trabalho técnico fantástico. É só para vocês saberem, se alguém tiver algum problema nessa área, agora tem como a gente já resolver, né? Ou individual ou com o casal. Ó, até ficou bonitinho, né? De falar. Até Sim. combinou. Bom, Eduardo, nós temos 2 minutos. Tá, ô Márcio, eu quero agradecer pela oportunidade de fazer essa live com você, foi muito bom. Agradeço imensamente a oportunidade, além de uma excelente profissional, você é uma querida amiga. Foi muito bom ter participado com você, espero que a gente possa fazer outras. Agradecer aos participantes aí pelos comentários, pelas perguntas. Espero vê-los em breve. Quem tiver interesse em realmente começar ou trocar mais figurinha a respeito de sexologia, eu estou à disposição e faça um curso futuramente meu que será muito bem-vindo. Viu? Um beijão, viu, Márcia? Obrigado a todos. Obrigada, Eduardo, pela sua participação. Depois nós vamos ver o que o pessoal colocou que eles querem, né? E a gente. Vamos Sim, voltar, né, legal. Eduardo? Vamos Tamo voltar, junto. trazendo mais. Estamos juntos, mais informações na área da sexualidade. Ok? Boa noite, muito obrigada. Gente, Boa beijos, noite, beijão. abraços, boa noite. E ó, a Manu que está aqui, sexta-feira eu sou convidada na live no canal dela. Depois eu posto. Vamos assistir. Vamos lá. Boa noite.
Até logo, Boa gente. Tchau, noite. Eduardo. Tchau, pessoal. Tchau, um beijo.